Agradecemos por esse hino muito bonito, né? Que fala do amor de Deus, do perdão que Ele nos oferece. Um cordial boa noite a todos. Graças a Deus, irmãos, aqui chegamos. Mais um dia se foi na história da nossa vida. É um dia a menos para a volta de Jesus. É um dia a menos para o lar celestial. E é um dia a mais de oportunidade que Ele está nos dando, né? De subirmos a escada da santidade. Então, parabéns a você que veio. Você verá que valeu a pena ter vindo aqui, viu? Porque em mais uma noite vamos estudar profundamente a palavra. E quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Deus prepara melhor para o reino da eterna felicidade. E a nossa meta é o céu, né? Temos que entrar lá. Irmãos, eu costumo dizer que tudo é importante. Namorar é importante, se casar é importante, comprar uma casa é importante, comprar um carro é bom, mas não é tudo, né? Não é tudo. Jesus disse assim, olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É louco. Então tudo é importante, mas o mais importante, irmãos, é a nossa salvação. Então se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é da nossa salvação. Porque aqui todo mundo sofre e morre. Entende? Então temos que entrar no céu. E para isso temos que romper barreiras, cada dia. Às vezes tem que lutar contra tudo e contra todos, se quiser servir a Deus. Entende? Porque tem ventos contrários. O diabo usa pessoas e cria situações. Entende? Então nós temos que romper barreiras. Então, veja, para você vir na igreja é uma luta, né? Não é? É uma luta. A vontade é ficar em casa. Né? Ler a Bíblia é uma luta. Não é? Cantar hinos é uma luta. Então tem que romper barreiras. Esse negócio aqui, ó, é tremendo, né? Parece um imã. Né? A pessoa não consegue se desprender dele. É uma luta. Então, meus amigos, tem que romper barreiras. E fazer o que é certo porque é certo. Escuta. Tem que romper barreiras e fazer o que é certo porque é certo. E quando você faz o que é certo porque é certo, você experimenta a felicidade. Entende? Então tem que orar sem vontade. Tem que cantar hino sem vontade. Tem que ler a Bíblia sem vontade. Tem que vir para a igreja sem vontade. Se quiser entrar no céu é desse jeito, viu? Entenda bem isso. Porque às vezes a natureza pecaminosa não quer saber de Deus. Você tem que romper barreiras. E a maior barreira é contra você mesmo, entende? Por isso que eu falo assim, ó, parabéns a você que veio. Eu não falo por acaso. Entende? Chegamos aqui pelo poder de Deus. Né? E amanhã teremos um tema aqui importantíssimo, profundo, né? Bastante revelador e que sacode, viu? E que sacode. Então faça seus planos para você não faltar amanhã. Mas no final dessa semana, teremos aqui um grande batismo. Vai ser uma festa bonita para a honra e glória de Deus. No sábado que vem, vamos ter um quarteto cantando aqui. No sábado que vem, vamos ter aqui o pastor Raimundo Gonçalves, que é o nosso líder da União Central Brasileira. E é meu irmão. Né? Ele vai estar aqui conosco. Vai estar também aqui o pastor Charles, que é o nosso presidente. Enfim, vamos juntos fazer uma grande festa aqui. Então, sábado é o dia do Santo Batismo. E pode ser o seu batismo também, viu? O batismo faz parte do processo, faz parte do preparo para o céu. Ontem eu falei isso aqui, né? Que batismo não é para as pessoas perfeitas. Não tem ninguém perfeito. Batismo é para as pessoas que aceitaram o perfeito. E está disposto a caminhar com ele até a morte, ou até a volta dele. Então, se você for esperar ser perfeito para se batizar, você nunca vai se batizar. Entende? E batismo não é para as pessoas preparadas também. É para aqueles que estão se preparando. Outro dia eu fui visitar uma senhora que estava frequentando a igreja, recebendo estudo bíblico. Eu fui fazer um apelo para ela se batizar. Sabe o que ela falou? Eu não quero agora não, porque eu não estou preparada. Falei, irmã, parabéns. Louvado seja Deus que a senhora entende que não está preparada. Eu falei, se a senhora me falasse que estava preparada, eu não poderia batizar a senhora. E ela levou um susto. Falei, irmã, a senhora só pode ser batizada porque a senhora entende que não está preparada, viu?
E a senhora vai se batizar entendendo que não está preparada. E depois do batismo, a senhora vai continuar entendendo que não está preparada. E assim a senhora vai entrar no céu. Irmãos, o pior estágio que alguém pode chegar é dizer assim, eu estou preparado. Esse é o pior estágio. Alguém falar assim, olha, eu estou rico e abastado, de nada tenho falta. Deus fala assim, você é miserável, pobre, cego e nu, está escrito. Porque quando a pessoa fala assim, eu estou preparado, ele não quer mais saber de nada. Não quer saber de vir para a igreja, não quer saber de nada mais. Agora, a pessoa que entende que não está preparada, vai buscar cada dia, estar aos pés de Cristo cada dia, e vai entrar no céu. Entende? Então, batismo não é para as pessoas preparadas, é para os que estão se preparando. E o preparo leva uma vida toda. A vida toda tem que estar aos pés de Cristo, não se perde. Então, pode ser o seu batismo, tá certo? No sábado. Não deixe que nada venha te atrapalhar, viu? E nem ninguém. Se alguém falar contra o seu batismo, você ora por ele que ele está endemoniado. Escutou bem o que eu falei? Vou repetir. Se alguém bater contra o seu batismo, seja quem for, não está guiado por Deus. Porque quem falou que é para batizar? Quem foi? Foi o diabo ou foi Jesus? Então. Entende? Então, se alguém falar assim contra o seu batismo, você ora por ele. Não está bem espiritualmente, não. Entendeu? Muito bem. Temos uma escolinha para as crianças. Então, as crianças de 7 anos para baixo podem acompanhar as professoras, que já estão ali. Os juvenis anotam a palavra-chave, e a palavra-chave de hoje é santuário. Tá certo? Coloca o seu nome no papel direitinho, porque quem está anotando direitinho durante a semana vai receber um brinde no final da semana, certo? Na sexta-feira. E vamos abrir a palavra. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. É o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Encontrou aí? Êxodo 25. Depois de Gênesis já vem Êxodo, né? É o segundo livro da Bíblia. 25, versículo 8. Muito bem. Agora, antes de ler o texto aí, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema de hoje, irmãos, é esse que está na tela aqui, ó. O santuário celestial. Porque ontem foi o santuário terrestre. Tem alguém hoje que não veio ontem? Quem não veio ontem? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Misericórdia, muitas pessoas. Perderam o tema de ontem. Perderam a metade da vida, viu? Agora, cuida para não faltar amanhã, senão vai perder a vida toda. Aqui, se faltar uma noite, perde a metade da vida, viu? Porque perdeu o tema. Mas, graças a Deus que você veio hoje. E vai entender bem o tema de hoje. Com a graça de Deus. E para isso, nós vamos fazer uma breve recapitulação de ontem, para entrarmos na parte de hoje. Tá certo? Então, nós vamos agora reler esse texto aqui, que lemos ontem, para fazer a breve recapitulação. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Olha só, o que Deus disse. E me farão o quê? Um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, quem falou isso? Foi Deus. Ele falou para quem? Para Moisés. Falou, Moisés, me faça um santuário, para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Ele falou assim, me faça um santuário. Aí, o que Deus fez? Olha o versículo 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus falou assim, olha, você vai construir um santuário, Moisés, mas não do seu jeito, nem do jeito que você quiser, é do jeito que eu vou te mostrar. E Deus mostrou para ele o santuário do céu. Falou, Moisés, está vendo isso aqui? Faça um na terra. Olha o versículo 40, 25, verso 40. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o quê? O modelo que te foi mostrado no monte. Então, presta atenção, Moisés. Você vai fazer de acordo com o modelo que eu estou te mostrando.
Muito bem. Então vamos aqui agora para a tela, para uma breve recapitulação do santuário que Moisés construiu na terra, segundo o que ele viu, né, do céu. Então notem, a orientação de Deus para Moisés foi: me faça um santuário, né? E qual a razão do santuário terrestre? Né? Deus falou: para que eu possa habitar no meio deles, do meu povo. Né? Agora veja, como Moisés deveria construir o santuário? Conforme o quê? O modelo que ele viu, que Deus mostrou para ele. E ontem explicamos aqui, irmãos, que no hebraico a palavra modelo é tavinite. E essa palavra em hebraico vem do verbo baná, que significa algo real, tridimensional. Ajuste como mediação entre o terrestre e o celeste. Então Deus mostrou para ele como que fosse uma maquete. Deus mostrou, falou: Moisés, está vendo isso aqui? Estou vendo, Senhor. Então é para fazer desse jeito aqui, viu? Presta bem atenção. Aí Deus deu a medida. E Deus falou quais também os móveis que ele deveria construir e como e de que material. E Moisés construiu conforme Deus orientou. Né? Agora, quais os compartimentos do santuário terrestre? Então veja, tinha o pátio, tinha também o lugar santo, o lugar santíssimo. Assim era o santuário. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Não é? Muito bem. Agora, o que tinha dentro dos compartimentos? Então veja, no pátio tinha o altar de sacrifícios. Também tinha uma pia ou uma bacia no pátio. Né? No lugar santo tinha o quê? Uma mesa com 12 pães em cima, um castiçal com 7 lâmpadas e o altar de incenso, que ficava no lugar santo, mas pertencia ao lugar santíssimo, mas ficava no lugar santo. Né? Agora, o que tinha no lugar santíssimo? Tinha a arca da aliança, que tinha, o que tinha dentro da arca? Tinha 3 coisas. Tinha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos da lei de Deus. Dentro da arca tinha o que mais? Um pote com maná e a vara de Arão que floresceu. Então tinha 3 coisas dentro da arca da aliança: os 10 mandamentos, um pote com maná e a vara de Arão que floresceu. Agora, o que tinha em cima da arca? Em cima da arca tinha o propiciatório, com 2 querubins de ouro. As asas encontravam em cima e o rosto voltado para baixo. Né? 2 querubins. Então, vamos imaginar que aqui seja a arca. Então, tinha um querubim aqui e um querubim aqui. Né? E o rosto voltado para baixo. Então, a tampa da arca era o propiciatório, onde tinha 2 querubins em cima. Então, no meio dos 2 querubins, Deus se manifestava. Aparecia uma luz misteriosa, chamada Shekinah, que era a presença ou a manifestação de Deus, né, no meio dos 2 querubins. Muito bem. Então, estamos dando uma passada aqui naquilo que estudamos ontem e lemos tudo na Bíblia, tá? Quem não veio ontem, lemos tudo na Bíblia, isso. Né? Então, veja, o santuário terrestre tinha o pátio. Então, aqui está o pátio. Né? Era de cortinas. Isso aí. Aqui estava o santuário dividido em 2 compartimentos. Esse lugar aqui é o lugar santo e esse aqui, o santíssimo. E essa divisão aqui era feita por um véu grosso, trançado com fios de ouro. E nesse véu estava desenhado nele o quê? Querubins, vários anjos querubins desenhados nesse véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Então veja, aqui na entrada tinha o altar de sacrifício, né, com 4 pontas aqui. O altar de sacrifícios. Aqui tinha a pia com água, aqui na entrada. Aqui dentro do lugar santo, então tinha a mesa com 12 pães, aqui ao lado direito entrando, e ao lado esquerdo estava o castiçal com 7 lâmpadas, que ficava aceso dia e noite. Dia e noite. Né? O castiçal. Aqui, bem perto do véu,
estava o altar de incenso, onde o sacerdote queimava o incenso aqui. Esse altar pertencia ao Santíssimo, porém ficava no lugar santo. E quando queimava aqui o incenso, a fumaça subia cheirosa e entrava por cima do véu. E entrava também no lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo, então, estava a arca da aliança. Em cima da arca, o propiciatório, onde tinha ali 2 querubins de ouro, não é? 2 querubins de ouro. Então, aqui o lugar santo, aqui o lugar, aliás, desculpa, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, esses eram os móveis do santuário terrestre. E claro que isso aí tudo Deus mostrou para Moisés. Moisés viu na visão. E ele fez, não é? Claro que quando ele viu aqui anjos, ele viu anjos de verdade no céu. Querubins de verdade, mas ele não podia construir anjos de verdade na terra. Então Deus falou assim, você vai fazer de ouro. Então ele fez de ouro, conforme Deus orientou. Não é? Então aqui estava o santuário. Aí ontem nós lemos na Bíblia, irmãos, que tudo isso aqui, irmãos, era um tipo de Cristo. Tudo isso aqui apontava para Cristo. Porque veja, a salvação, o plano da salvação foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. E quando Adão pecou, Deus apresentou a Adão e Eva o plano da salvação em Cristo, através da morte de um cordeiro. E Adão tomou conhecimento de que aquele cordeiro representava quem? Jesus, o Messias, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade, derramaria seu sangue na cruz. Então note que Adão e Eva tomaram conhecimento do plano da salvação. Então você percebe que a salvação nunca foi pela lei, como alguns pastores pregam por aí. Que falam assim, irmãos, nós estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Esse negócio de lei é coisa de Moisés, é coisa do Antigo Testamento. Isso aí foi abolido. Então quem fala isso, irmãos, é ignorante ou está agindo de má fé. Porque a salvação nunca foi pela lei. A salvação sempre foi pela graça, pelo sangue de Cristo, mediante a fé. Adão tomou conhecimento disso. Deus mostrou para ele o plano da salvação. Aí mais tarde Deus falou para Moisés construir esse santuário. Então, de uma forma dramática, Deus imprimia na mente humana o que Jesus um dia viria fazer nesse mundo aqui, ó. Então, explicamos ontem como é que era o ritual do santuário. Então aqui você vê o santuário agora construído. Veja aqui, ó. Era uma tenda, né? Grande. Tá vendo? Aqui tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui o pátio, tá vendo? Então, nós lemos na Bíblia ontem que no lugar santo, aqui no lugar santo, entrava quem? Os sacerdotes. Aqui, no lugar santo. Nenhuma outra pessoa entrava lá, a não ser os sacerdotes. Aqui. E no lugar santíssimo, quem que entrava? Somente o sumo sacerdote. E quantas vezes durante o ano? Uma vez só. Aqui no lugar santo, os sacerdotes entravam todos os dias, de manhã e à tarde. Mas aqui no lugar santíssimo, só uma vez por ano, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, aqui, para fazer a purificação do santuário. O pecador, quando se arrependia do pecado cometido, ele tinha que pegar um cordeiro, e o cordeiro significa animal manso, não podia ser velho nem aleijado. Aí ele vinha aqui e ele entrava no pátio, né? No pátio. E aí aqui no pátio, deixa eu passar aqui mais, ó. Aqui no pátio, o pecador, diante do sacerdote, colocava as 2 mãos na cabeça do animal e confessava seus pecados. Quando terminava de confessar os pecados na cabeça do animal, aí o sacerdote dava um facão para ele. E o próprio pecador tinha que cortar o pescoço do animal. Aí o sangue espirrava, o sacerdote aparava numa vasilha, depois entrava no santuário aqui, no lugar santo, para fazer um ritual com o sangue, conforme Deus orientou que fosse feito. E assim todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Todos os dias, sangue, sangue, sangue e sangue de cordeiros. Então, quando o pecador confessava os pecados na cabeça do animal, simbolicamente ele transferia sua culpa para o animal. E para ele não morrer, porque o salário do pecado é a morte,
o animalzinho inocente morria no seu lugar. Aí o sacerdote separava o sangue e levava para dentro do santuário. Então, simbolicamente, os pecados do povo eram levados para dentro do santuário. Todos os dias, de manhã e à tarde. Através do sangue. Levado para dentro do santuário. Aí, uma vez por ano, vinha o sumo sacerdote. Para fazer o quê? A purificação do santuário, que estava contaminado com os pecados do povo. Através do sangue. Então ele vinha fazer a purificação. Aí quando ele vinha fazer a purificação, ele entrava no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E nesse dia que ele fazia a purificação do santuário, irmãos, o povo de Deus ficava em jejum e oração, porque era dia de juízo. De modo que quando ele terminava de fazer a purificação do santuário, enquanto ele estava lá dentro, se alguém se arrependesse ainda de um pecado cometido, ainda tinha perdão, porque o sacerdote matava um cordeiro em favor do povo. Mas, quando ele terminava de fazer a purificação do santuário e saía de lá, quem, dentre o povo de Deus, não tivesse confessado seus pecados e matado um cordeiro durante o ano, morria na hora, onde quer que estivesse. Então, a misericórdia era durante um ano. O tempo da graça era 1 ano. Então, notem que assim era o ritual do santuário. O pecador pegava o cordeirinho, né, vinha até o pátio, colocava as 2 mãos na cabeça do animal, ó, aqui, ó, confessava os seus pecados. Terminando de confessar os pecados, o sacerdote dava um facão para ele, e ele mesmo tinha que cortar o pescoço do animal. O sacerdote parava o sangue numa vasilha e entrava no santuário para fazer o ritual com o sangue, conforme Deus orientou que fosse feito. E assim os pecados eram transferidos para dentro do santuário, os pecados do povo, transferidos para lá, né, para dentro do santuário. Então, diariamente, o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário para ministrar, né, o sangue ali, diante do véu e diante do altar aqui de incenso. Né? Veja. Então, anualmente, uma vez por ano, tinha o dia da reconciliação com Deus, onde o sumo sacerdote entrava, né, no lugar santíssimo, aqui, ó. Aqui está a Arca da Aliança, aqui estão os querubins de ouro, e o sumo sacerdote entrava aqui para fazer a purificação do santuário. E ontem explicamos como é que era feita a purificação do santuário, né? Muito bem. Agora, o povo de Deus ficava acampado aqui ao redor, ó, do santuário, em ordem, por tribos, e nesse dia aqui ficava em jejum, oração e contrição. Por quê? Porque era dia de juízo. E quem não tivesse se arrependido durante o ano e confessado o pecado na cabeça de um animal e matado o cordeiro em seu favor, então ele era eliminado do seu povo. Né? Então era um dia de autoexame, de consciência, né, do povo de Deus. O povo ficava em jejum, oração e contrição. Muito bem, mas nós vimos aí, irmãos, que no dia da expiação, né, que era de decisão final sobre o pecado, então o sumo sacerdote, deixa eu passar aqui, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, no dia da expiação, no dia do juízo, no dia da purificação do santuário. Ele pegava 2 bodes e lançava sorte. Um era sorteado para representar Jesus Cristo, outro para representar o diabo. E aí então, o bode que representava Jesus Cristo, veja, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Então o bode que representava Jesus Cristo era sacrificado, o sangue era derramado em favor do povo. Mas o bode que não era sacrificado, o bode vivo, representava o diabo, que depois que ele terminava de fazer a purificação do santuário, ele colocava as 2 mãos na cabeça desse bode e transferia a culpa do povo para o bode, que representava o diabo. Aí pegava uma pessoa designada, pegava esse bode e levava para onde? Para o deserto, e soltava ele lá, onde ele morria de fome e sede. E aí nós explicamos ontem, e vimos aí, que durante o período de 1000 anos, após a volta de Cristo, só vai ficar na terra vivo quem? O diabo e os demônios. E a terra vai ficar um deserto. Então esse bode que era levado para o deserto,
representando o diabo, representa o período que ele vai ficar aqui, nesse mundo aqui, ó, de 1000 anos, sem ninguém para tentar, e sem nenhum ser vivo na terra, a não ser ele e os demônios. E depois de 1000 anos, ele vai ser destruído com fogo e enxofre, porque é o autor da desgraça, do pecado, né? Então, tudo isso nós estudamos ontem, né? Então, por que era necessário um segundo bode? O bode emissário representava Satanás. Veja, o sangue de Cristo não faz expiação pela parte de responsabilidade e culpa de Satanás. Então, o diabo vai pagar, logicamente, né, por tudo que fez. E faz ainda. Bom, mas nós vimos ontem, irmãos, que tudo isso aí apontava para o Calvário, né? O altar de sacrifício representava o Calvário. O cordeiro representava quem? Jesus. Porque Jesus é o cordeiro? É o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, lembre-se que quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, acabou o sacrifício de cordeiros. Por quê? Porque o sacrifício de cordeiro apontava para o Calvário, apontava para Cristo. Era um tipo de Cristo. Então, quando Cristo veio, cumpriu a profecia. E agora, veja, então, antes de Cristo tinha assim, ó, os 10 mandamentos e o cordeirinho, o animalzinho. Então, quando alguém pecava contra algum dos 10 mandamentos, para ele não morrer, porque o salário do pecado é a morte, se ele se arrependesse pelo Espírito Santo, tinha que fazer o quê? Pegar um cordeiro, confessar os pecados na cabeça do animal e sacrificar o animal em seu lugar. Aí, quando Cristo veio, tomou o lugar do cordeiro ou dos 10 mandamentos? Olha a pergunta. Quando Cristo veio e morreu na cruz, ele tomou o lugar do cordeiro ou dos 10 mandamentos? Estão com dúvida? Quando ele veio, tomou o lugar do cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus, oferecido por Deus. Então, hoje tem o quê? Os 10 mandamentos e Jesus. Então, quando alguém peca contra alguns dos 10 mandamentos e se arrepender pelo Espírito Santo, aí arrependido tem que fazer o quê? Se ajoelhar e confessar os pecados a Deus o Pai e pedir perdão em nome de Jesus. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, tem muitos líderes religiosos que falam assim: irmãos, quando Cristo veio e morreu na cruz, acabou os 10 mandamentos. Olha, irmãos, que ignorância. O que foi que acabou quando Cristo morreu na cruz? A morte de animais, de cordeiros. Isso realmente acabou. Na verdade, se cumpriu, né? A profecia se cumpriu. E hoje não precisa mais matar cordeiro, porque Cristo já veio. E louvado seja Deus por isso. Não é? Então, isso tudo estudamos ontem. Então, o santuário terrestre apontava para o Calvário, para Cristo. E Cristo veio. E hoje, então, o tema é o santuário celestial. Né? Celestial. Então, agora, irmãos, vamos passar aqui, né? Então, veja. Como é o santuário celestial? Qual a razão do santuário celestial? Quais são os compartimentos do santuário celestial? Como é o ritual do santuário celestial? Quem é o cordeiro do santuário celestial? Bem, ontem nós já vimos isso e já passamos hoje, né? Que o santuário celestial foi mostrado para Moisés, né? Para que ele pudesse construir o santuário na terra. E nós vimos que Deus mostrou o modelo, uma maquete. Agora veja, quem construiu o santuário celestial? Vamos ler. Então vamos para Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Lá no final da Bíblia, Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículo 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Achou? É mais no finalzinho da Bíblia aí, né? Antes de Pedro.
Hebreus 8, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Ora, o essencial, veja, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou aonde? Aonde? À destra do trono da majestade, aonde? Nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então tem um santuário que o Senhor Deus erigiu, que o Senhor Deus construiu, e não o homem. Então o santuário da terra foi construído por quem? Por Moisés e sua equipe. Mas o santuário do céu não. Diz que foi o próprio Deus. Tá certo? Foi o próprio Deus que construiu o santuário do céu. Aqui está escrito com todas as letras, né? Que Deus construiu o santuário do céu. Então tem um santuário no céu ou não? Tem ou não tem? Quem construiu? Deus. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas por aí que têm dificuldade de entender que tem um santuário no céu. E está aí, claro, o assunto. Deus construiu. Bem, agora, vejamos aí o versículo 5, 8, verso 5. Diz assim, ó. Aliás, vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Ó. Diz assim, ó. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, está falando de Jesus Cristo, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então está falando aqui que Cristo, entende? Ele não é sacerdote. Se ele estivesse na terra como sacerdote, não seria sacerdote da terra, porque já tinha muitos sacerdotes constituídos por Moisés ali, orientados por Deus. Agora no verso 5, diz assim, os sacerdotes da terra, os quais ministram em figura, veja, em figura e que mais? E sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, Deus falou, né? Vê que faças todas as coisas de acordo com o quê? Hein? Com o modelo que te foi mostrado no monte. Então notem, meus amigos, que o santuário da terra era uma figura, aqui uma sombra do santuário celeste. Então, veja que Deus construiu o santuário celestial. O da terra era uma figura, uma sombra. Muito bem. Agora, veja o capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Veja. Hebreus 9, verso 11. Diz assim, ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Veja bem, o que está falando aqui? Vamos entender. Veja, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, o que está dizendo aqui? Tudo que tinha sido realizado na terra, era uma figura apontando para Cristo. Quando Cristo veio, isso aqui se cumpriu nele e por ele. É isso que está falando aqui. Então vamos ler de novo. Ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, aí diz assim, olha, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Está falando agora do tabernáculo celestial. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Olha o verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou aonde? Aonde? No santo dos santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o que é que está falando aí, irmãos? Veja. O que fez Cristo quando subiu ao céu? Né? Cristo, irmãos,
inaugurou o santuário celestial. Ah, olha aí. Jesus morreu, irmãos, na cruz do Calvário. Em que ano do nosso calendário? No ano 31. No ano 31 do nosso calendário, Jesus morreu. Foi crucificado. Ao terceiro dia, ele venceu a morte e a sepultura. Ele quebrou as cadeias do diabo e garantiu nossa salvação. Aí, depois de 40 dias que ele ressuscitou, depois de 40 dias, ele retornou para o céu. E ao chegar no céu, Cristo inaugurou o santuário celestial. E na inauguração, Cristo entrou no lugar santo e no lugar santíssimo. Quando ele chegou no céu, ele inaugurou o santuário celestial. Então ele entrou em todos os compartimentos. Na inauguração. É o que está dizendo aqui. Agora, veja o versículo 24. Verso 24. Diz assim, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para quê? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que bonito isso, hein? Não é? Então Cristo entrou no santuário celestial para comparecer por nós diante de Deus. Então vai observando agora, né, o santuário celestial. Agora veja, irmãos, capítulo 7 de Hebreus, versículo 25. Hebreus 7, verso 25. 7, 25. Olha o que diz aqui, do 25 em diante. Diz assim, ó. Por isso, também pode salvar totalmente, não é parcialmente, está vendo? Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. Irmãos, então Cristo foi para o céu fazer o quê? Interceder por nós. Louvado seja Deus. Irmãos, não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Deus existe e se importa conosco. Jesus vive e é o nosso advogado no santuário celestial. Vamos ler de novo o verso 25? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então veja, nós, irmãos, não merecemos nada. Somos miseráveis pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então nós não merecemos nem a vida. Então lembre-se que você não merece nada. Não merece a roupa que tem, a comida que come, a água que bebe. Não merece nada. A casa que tem, o carro que tem, não merece nada. O salário do pecado é a morte. Então tudo que nós merecemos é o quê? A morte, a condenação. Então, ao orar a Deus, você tem que orar a Deus com humildade. E falar, Senhor, eu gostaria que fosse assim, 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 mas faça-se a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor. É assim que tem que orar, com humildade. Porque, irmãos, não temos direito de pedir nada a Deus. Eu vou repetir essa frase, não temos direito de pedir nada a Deus. Nós só pedimos porque Ele falou assim, pode pedir. Mas quando você pedir, não peça em seu nome não, viu? Ele falou, porque você não merece. Você peça em nome de quem? De Jesus. E é isso que está escrito aqui. Que Ele foi lá interceder por nós. Então temos, irmãos, alguém por nós no céu. Que esteve aqui. Que se fez carne. E carrega, irmãos, a forma humana. Por isso que o título que ele mais gostava de ser chamado qual que era? Filho do homem. Por quê? Por causa da identidade conosco. E onde ele está ali representado o seu povo. Irmãos, quem aceita Cristo está assentado com ele aonde? Nas regiões celestiais. Porque onde ele está,
está ali representado o seu povo. Então, quando você for orar, ora a Deus o Pai, em nome de Jesus. Não é em nome de Nossa Senhora Aparecida, não. Escuta bem. Porque Jesus é o nosso intercessor, diz aqui. Sim ou não? Irmãos, amanhã, o tema de amanhã, vai abrir a nossa mente para grandes coisas, já falei aqui. Porque amanhã o tema vai ser sobre o ataque do diabo ao santuário celestial. Como é que o diabo usou poderes políticos e religiosos para atacar o santuário celestial? Bom, veja o versículo agora 26. 7 e 26. Veja, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, Cristo, irmãos, é sem pecado. Ele nunca cometeu pecado. Ele é imaculado. Assim como o cordeirinho que era morto tinha que ser sem defeito, Cristo nunca cometeu pecado. Veja o verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da terra, né, de oferecer todos os dias o quê? Sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados. Depois, pelos pecados do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Cristo, irmãos, ele ofereceu-se a si mesmo. Não era como o sumo sacerdote da terra que tinha que oferecer sacrifício de cordeiro pelo povo. Cristo ofereceu-se a si mesmo. Né? Agora, então notem aqui, ó. Cristo foi no céu comparecer por nós perante Deus. Né? E Ele pode salvar todos que por Ele se achegam a Deus. Louvado seja Deus por isso. Né? Agora veja, quem é o cordeiro do santuário celestial? Vamos agora para Hebreus 10, verso 12. Hebreus 10, 12. Diz assim, ó. 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, o quê? Um único sacrifício pelos pecados, um único, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, Cristo ofereceu um único sacrifício e resolveu o problema. Na terra, como vimos ontem no santuário terrestre, tinha que ser sacrifício todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, todos os dias. Aí quando Cristo veio, ofereceu um sacrifício só e resolveu o problema de tudo. Você sabe que a palavra missa, significa o quê? Sacrifício. Deveria ser missão mesmo, né? Missa significa sacrifício. E sabe o que é interessante? Que tem uma doutrina do sistema papal que chama a doutrina da transubstanciação. E o que é a doutrina da transubstanciação? Então, essa doutrina diz que quando o sacerdote pega o cálice e levanta assim, fala assim, ó, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, se transforma em substância. Se transforma no sangue de Cristo. E quando pega a hóstia e levanta, esse é o meu corpo que é entregue por vós, se transforma em substância. Se transforma no corpo de Cristo. É por isso que a orientação é que a pessoa não mastigue a hóstia, porque pode sair sangue. Por causa da doutrina da transubstanciação. De modo que a missa significa que Cristo está sendo sacrificado de novo, em cada missa. Esse é o sentido da missa, para quem não sabe. Mas aqui fala o quê?
Que Jesus ofereceu um único sacrifício, que resolveu todo o problema. Todo o problema. Né? E louvado seja Deus por isso. Né? Então, notem, meus amigos, que... Vamos agora para João 1:29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João 1:29. Aqui em João, capítulo 1, verso 29, João Batista, quando viu Jesus, olha o que ele falou. Capítulo 1, verso 29. Diz assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, então veja aqui, ó. Quem é o Cordeiro do Santuário Celestial? Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro. E ele, irmãos, ofereceu o seu próprio, seu próprio sangue. Entende? Porque ele é o Cordeiro do Santuário Celestial. E ele foi lá, inaugurou o santuário e ofereceu o seu próprio sangue. Por nós. E louvado seja Deus por isso. Agora, irmãos, veja. Quem é o sacerdote do santuário celestial? Porque na terra tinha o sacerdote que pegava o sangue, leva para dentro do lugar santo, não é? E fazia o ritual com o sangue. Agora, do santuário celestial, quem é o sacerdote? Né? Vamos então ver aí, ó. Volta lá para Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. E agora o versículo 23 e 24. Hebreus 7, 23. E o 24. Diz assim, Hebreus 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, está falando dos da terra, né? Porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, os sacerdotes da terra morriam e entravam outro no lugar. Verso 24. Este, falando de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio, o quê? Imutável. Não muda. Imutável. Então o sacerdócio de Cristo é imutável. Não muda. Então veja, irmãos, que o sacerdote do santuário celestial é o próprio Jesus, que apresentou o seu próprio sangue. Então ele é o Cordeiro e ele é o sacerdote, não é? Do santuário celestial. Agora veja Hebreus 9, verso 22. 9, 22. Diz assim, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Entende? Por isso, irmãos, que o sangue de Cristo foi derramado. Porque não tinha outro jeito. Ó, para salvar o ser humano não tinha outro jeito. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte que fala aí, não é a morte que nós morremos hoje, não. É a condenação no juízo final. Porque a pessoa que aceita Jesus, irmãos, está sujeita a contrair um câncer e morrer, ou não? Sim ou não? Está sujeito a bater o carro e morrer. Mas a pessoa que aceitou Jesus, ele tem a vida eterna. Se ele viver lucro e se ele morrer lucro. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. O que quer dizer isso? Que Cristo veio aqui, irmãos, nos livrar não da primeira morte, mas da segunda morte. Então, se a pessoa aceitar Jesus e ele viver,
ele vive para Deus. Se morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar, ele ressuscita e vai para o céu. Então esse é o poder que há no sangue de Cristo. Então quando fala aqui que ele veio e morreu por nós, foi para nos livrar da condenação que o pecado trouxe. Então quem aceita Cristo, irmãos, tem a vida eterna. Porque ele é a vida eterna. Agora, irmãos, veja. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Bem pertinho do Apocalipse. Verso 7. Diz assim, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja, não importa se a pessoa fumou, se ele bebeu, se ele roubou, se ele matou alguém, se ele praticou adultério, não importa, se ele se arrepender. E o arrependimento, irmãos, não é remorso, não. Aliás, qual a diferença que tem entre arrependimento e remorso? Irmãos, arrependimento é quando a pessoa sente tristeza pelo pecado, por ter ferido o caráter de Deus, e abandona o pecado por amor a Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Agora, o que é remorso? Remorso é medo das consequências de um ato praticado. Então eu vou dar um exemplo aqui, para você entender o que é o verdadeiro arrependimento. Vamos imaginar, irmãos, que eu esteja fumando meu cigarrinho. E estou fumando. Aí passa 5 anos, 10 anos. E de repente eu começo com uma tosse seca. Que não para. E uma dor no tórax. Aí eu vou ao médico. Chega lá, o médico me examina. E fala assim, Antônio, olha, a coisa está feia aí, amigo. Você tem que parar de fumar urgente, senão você vai morrer. E a palavra do médico é pesada, não é? E para muitas pessoas a palavra do médico é mais pesada do que a palavra de Deus. E aí eu saio do médico, vou para casa, e a palavra do médico soa na minha cabeça. Você tem que parar de fumar urgente, senão você vai morrer. Aí chegando em casa, me dá uma vontade louca de fumar. Aí eu pego o cigarro, mas a palavra do médico soa na minha cabeça. Você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. E a vontade de fumar aumenta. E a palavra do médico soa na minha cabeça. E a vontade de fumar aumenta. E aí nessa intriga eu tomo uma decisão. Falo, quer saber de uma coisa? Não vou fumar mais essa porcaria não. E jogo fora. E nunca mais eu fumo. Paro definitivamente. Eu me arrependi ou não me arrependi? Sim ou não? Não. Mas parece arrependimento. Por que parece arrependimento? Porque eu larguei para sempre. Mas por que não foi arrependimento? Porque eu larguei com medo de morrer. Eu não reconheci que aquilo lá estava ferindo o caráter de Deus. Não só estava fazendo mal para mim. Irmãos, isso é uma coisa importante. Escuta. A pessoa pode largar de fumar e morrer perdido sem fumar. A pessoa pode largar de praticar adultério e vai morrer perdido sem praticar adultério. Pode deixar de ir para o funk e morrer perdido sem ir para o funk. Porque não é você deixar a prática do pecado que dá direito de você entrar no céu, não. É quando você reconhece que o pecado foi contra Deus. Foi contra os mandamentos de Deus, o caráter de Deus. E você abandona por amor a Deus. Aí arrependeu verdadeiramente. Deu para entender a diferença? Isso é muito importante. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas na igreja que nunca passaram pelo verdadeiro arrependimento. E fica numa camisa de força. Sofrendo, querendo fazer as coisas do mundo. Porque ele largou por remorso, não foi nem por amor a Deus. Então, meus amigos,
Aí fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, quando há o genuíno arrependimento e a confissão do pecado a Deus. Tem que confessar. E confessar é chamar o pecado pelo nome, viu? Ó, confessar é chamar o pecado pelo nome. Você reconheceu o pecado. E você vai falar para Deus: Senhor, eu pratiquei isso aqui, ó, Senhor. E mais isso aqui, ó. Contra ti, Senhor. Tenhas misericórdia de mim, Senhor. E me perdoa. Em nome de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz. Então, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E louvado seja Deus. Bem, agora que entendemos isso, irmãos, veja o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. João 6, 48. Aqui em João 6, 48, diz assim, ó, e foi o próprio Cristo que falou isso. João 6, 48. Achou? Diz assim, ó, eu sou o quê? O pão da vida. Irmãos, você lembra da mesa com 12 pães? Que tinha ao entrar no lugar santo? Então, Jesus é o pão do santuário celestial. Eu sou o pão da vida, ele disse. E quem comer desse pão jamais terá fome. Então, Cristo é o pão da vida. Agora, veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apocalipse 1, verso 12 e 13. Aqui, irmãos, João, que escreveu o Apocalipse, ele teve a visão de Cristo glorificado no céu. E ele viu Cristo, irmãos, dentro do santuário celestial. E ele descreve aqui, ó, verso 12. Diz assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi o quê? 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, ele viu quem? Um como o filho do homem. Está vendo? Com vestes, talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. Então veja aqui, ele viu Jesus Cristo, irmãos, ó, como sacerdote no lugar santo. No meio dos 7 castiçais. Então tem lá o castiçal no santuário celestial. Deus mostrou para Moisés, ele construiu na terra um de ouro. Mas lá no céu tem, no santuário celestial. E ele viu lá. Agora veja o verso 20. Capítulo 1, verso 20. Diz assim, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então aqui está o sentido, né, dos 7 candeeiros. Representam os 7 períodos do cristianismo. As 7 igrejas de Apocalipse. Não é? Muito bem. Agora, irmãos, vamos verificar o capítulo 8, verso 3. 8 de Apocalipse, versículo 3. Capítulo 8, verso 3. De Apocalipse. O que mais que ele viu, né? 8, verso 3. Diz assim, ó. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao quê? Ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, ou seja, do povo de Deus,
sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Paremos aqui. Então veja, irmãos, que no santuário celestial ele viu Jesus, que é o pão da vida. Ele viu os 7 castiçais e Cristo no meio. E viu agora o altar de ouro, o altar de incenso, que ficava no lugar santo, mas pertencia ao Santíssimo. Ali onde era oferecido, onde queimava o incenso. E aqui fala que o incenso representa o quê? As orações do povo de Deus, subindo como cheiro suave às narinas de Deus. Irmãos, olha que coisa bonita. As orações do povo de Deus, dos santos, sobem como cheiro suave às narinas de Deus. Então, quando você for orar, presta atenção. Oração não é jogar conversa fora. Oração não é falar ao ar. Oração é você falando com o Criador. Então, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. E as nossas orações sobem ao céu como cheiro suave às narinas de Deus. Então seja um homem de oração, viu? Seja uma mulher de oração. E saiba que a oração não é jogar a conversa fora. É falar com o Criador, com o Rei do Universo. Então, irmãos, louvado seja Deus por isso. Agora veja, irmãos, o que está escrito no versículo 4. Veja. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Está vendo? Agora, irmãos, o que mais que ele viu no céu? O que mais que João viu no céu? Veja agora o capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. 11, 19. Olha o que ele viu agora. 11, verso 19. Abriu-se no céu, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha aonde? No céu. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, irmãos, João viu também no céu o quê? A arca da aliança, que está no lugar santíssimo do santuário celestial. A arca que contém os 10 mandamentos da lei de Deus. Irmãos, olha que interessante. No céu está a arca contendo os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus, é a base do juízo. Você sabe que o lugar santíssimo representa o trono de Deus. E o santuário celestial, irmãos, é o QG de Deus. É ali que ele resolve todos os problemas do universo. E o trono dele está no lugar santíssimo do santuário celestial. E a base do juízo vai ser os 10 mandamentos. Agora veja, irmãos, capítulo 15 de Apocalipse, versículos 5 a 8. 15, verso 5. 15, verso 5. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o quê? O santuário do tabernáculo do testemunho. É o lugar santíssimo, viu? Do santuário celestial. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera ou da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Verso 8. O santuário se encheu de quê? De fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem as 7 pragas, ou os 7 flagelos dos 7 anjos. Então o que está dizendo aqui, irmãos? Que Cristo, irmãos, Cristo, ele é o sumo sacerdote do santuário celestial. Entende? E o tema de amanhã, que vai mostrar o ataque ao santuário celestial, e depois de amanhã, que vai ser sobre as 2.300 tardes e manhãs, que é a maior profecia da Bíblia,
com grandes revelações, né? Então você vai verificar, irmãos, quando foi que Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Porque quando ele foi ao céu, no ano 31, ele inaugurou o santuário celestial. E ele começou a agir como sacerdote, oferecendo seu próprio sangue. Mas, quando foi em 1844, e vamos ver isso na profecia, depois de amanhã, na Bíblia, essa data, Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Agora ele começou a atuar como sumo sacerdote. E você se lembra que no santuário da terra, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só no santuário, no lugar santíssimo, para fazer a purificação? Lembra? E quando ele saía de lá, quem não tinha se arrependido e confessado os pecados, morria na hora? Pois é. Então você já pode ter agora um entendimento, né? Cristo hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial. Estamos vivendo hoje no grande dia do juízo. E quando ele sair de lá, fecha-se a porta da graça. Aí já era. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Aí vai cair 7 pragas na terra. E depois a volta de Jesus. Então nós vamos entender isso aqui detalhadamente e profeticamente. Mas eu fiz questão de explicar esse detalhe aqui, justamente porque aqui fala, irmãos, que quando ele sair do santuário vai se encher de fumaça. Não vai ter mais intercessor. E vai cair 7 pragas na terra. Não é? Foi o que nós vimos aí no capítulo 15, né, do verso 5 em diante. Agora, irmãos, partindo aqui para a parte final, vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante. Hebreus 4, 14. Hebreus 4. Versículo 14. Aqui Deus tem um apelo, viu? Para você e para mim. Então veja, nós vimos que Cristo é o sacerdote do santuário celestial, né? Porque sem sangue não há remissão dos pecados, ele apresentou o seu próprio sangue, né? E vimos que ele também é o sumo sacerdote. Mas veja agora o que diz aqui em Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aonde? Os céus. Conservemos firmes o quê? Hein? A nossa confissão. Aqui é um apelo que Deus está fazendo para você e para mim. Visto, irmãos, que temos certeza de que Cristo entrou no céu para interceder por nós, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, vigiemos nossa vida cada dia diante de Deus. Porque, irmãos, pecamos por palavras, pensamentos e ações. Nós temos em nós a natureza pecaminosa. E nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E se você não prestar atenção na sua própria vida, você não vai confessar um pecado de orgulho, nem de inveja, nem de egoísmo. Vai passar batido. E aqui o apelo de Deus é que nós, visto que temos um sumo sacerdote no céu, devemos vigiar nossa própria vida e manter firme nossa confissão. Verso 15. Porque não temos, veja, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, Cristo está lá no céu por nós. E ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas ele não caiu em tentação. Onde Adão fracassou, ele venceu. Por Adão, toda a raça humana se perdeu, mas por Cristo, a raça humana foi recuperada e salva. Mas todo aquele que nele crê. Por isso fala aqui, irmãos, que nós temos no céu alguém por nós, que se compadece de nós. Não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Deus existe e se importa conosco. Jesus vive e é o nosso advogado. Olha agora o versículo 16. O apelo de Deus. Acheguemo-nos, portanto, com quê?
com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, irmãos, ainda é tempo. Escuta, ainda é tempo de entregar a vida a Deus. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de confissão. Ainda é tempo, irmãos, de subir a escada da santidade. Porque nós temos um sumo sacerdote no céu. E temos conosco na terra o Espírito Santo, que toca a nossa consciência, cada dia, e nos chama das trevas para a luz. E feliz é aquele que ouve o chamado, irmãos. E toda pessoa que ouve o chamado de Deus, e aceita, e se arrepende, e confessa o pecado a Deus o Pai, e pede perdão em nome de Cristo, Jesus se levanta em favor dessa pessoa. Então a salvação está estendida. A salvação está aberta. Não parou tudo na cruz. Veja, na cruz ele fez um único sacrifício, resolveu todo o problema. Mas, irmãos, não acabou ali. Ele hoje está vivo no céu como nosso advogado. E enquanto ele está lá, ainda tem chance de salvação. Assim como no santuário terrestre, enquanto o sumo sacerdote estava fazendo a purificação do santuário, se alguém dentro do povo de Deus se arrependesse, ainda tinha perdão, porque ele oferecia um cordeiro pelo povo. Assim Cristo está lá. E hoje ele está oferecendo o seu próprio sangue. Então, se alguém se arrepender hoje, ainda tem perdão. Por isso que aqui fala: acheguemos-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para recebermos graça em ocasião oportuna, em tempo de oportunidade. Irmãos, nunca foi tempo de se brincar com o pecado. Mas se tem um tempo que ninguém deve brincar com o pecado, se chama hoje. Estamos bem perto, irmãos, da intervenção divina. Estamos bem perto da volta de Jesus Cristo. É momento de aborrecer a velha vida, de abandonar a velha vida. Então, se você fuma, ora a Deus e para com esse negócio. Se bebe bebida alcoólica, ora a Deus e para com esse negócio. Se está praticando sexo fora do casamento, para com esse negócio. Entende? Ainda é tempo de graça. Ainda é tempo de misericórdia. E Deus está chamando cada um aqui, viu? Ele chama na hora certa. Ele chama e abençoa. Ele chama e capacita. E nessa noite Ele está chamando, porque Ele ofereceu o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O sangue dele foi derramado. O diabo foi derrotado. Louvado seja Deus. Mas não foi destruído ainda. Escuta, o diabo está a operar. E ele não aparece para ninguém como ele é. Ele usa pessoas e cria situações. Mas quando você, guiado pelo Espírito Santo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o diabo não pode com você. Veja, Apocalipse 12, versículo 10, fala que o diabo é o acusador de nossos irmãos. Ele leva a pessoa ao pecado e diz: ele é meu porque pecou. E o diabo tem toda a razão. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus se levanta em seu favor, porque Ele é o nosso advogado de defesa. E Ele fala assim: o Senhor te repreende, Satanás, porque Ele me aceitou. E o diabo não pode fazer nada. Se você está aqui e tinha medo de se batizar, o medo vai acabar agora. Porque vamos ler um versículo da Bíblia aqui, que vai acabar o seu medo. Porque o medo da gente é assim: e se eu aceitar Jesus e me batizar e eu cair em pecado? Esse é o medo que a gente tem. Será que eu vou conseguir? Esse medo vai acabar agora. Vamos ler aqui o último verso dessa noite. No finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Fala assim, Primeira carta de João, capítulo 2. Bem no finalzinho aí, perto do Apocalipse, né? Primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 1. Aqui tem um versículo carinhoso. Pensa no versículo carinhoso. É esse aqui. Olha só.
Filhinhos meus, olha a palavra de carinho. Filhinhos meus, veja que aqui fala para os filhos, não para os rebeldes, hein? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não é para pecar, não. Se todavia alguém cair em pecado, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Aí está. Não é para pecar, não. Ei, não é para pecar. Mas se alguém cair em pecado, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, não estamos abandonados. Entende? Temos que fazer bom uso desse versículo aqui, ó. Cada dia. Então, se você tinha medo de se batizar, aqui está a solução. Temos um advogado junto ao Pai. Se cair em pecado, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado. Então você confessa o pecado de Deus o Pai, pede perdão em nome de Jesus. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E toca a bola para frente. Com fé. Meus amigos, nessa noite, você pode responder essa pergunta com propriedade. Você está disposto a aceitar a direção de Deus na sua vida? Deus está chamando. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E Ele bate, viu? Através do Espírito Santo. E Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E vou cear com Ele e Ele comigo. E cear significa intimidade. Então Ele está batendo a porta do seu coração hoje, pelo Espírito Santo. E Ele fala, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. E Ele pode, irmãos, mudar a vida. Ele pode dar um novo coração. Ele pode purificar o ser humano. E é isso que Ele faz com propriedade. Ele perdoa e purifica. Pega uma coisa suja e torna ela limpa. Deus enobrece a pessoa e torna ela acima da média da sociedade. Quando a pessoa entrega a vida a Ele e dedica a mente a Ele. Deus faz coisas maravilhosas na vida de uma pessoa que aceita Jesus. Irmãos, Deus está chamando. E nós queremos orar por você, que hoje está ouvindo a voz de Deus e quer abrir o coração a Ele. Você gostaria de orar comigo nessa noite e falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu entendi a Tua palavra nessa noite. E hoje, mais do que nunca, eu entendi as coisas do céu. Como é que funciona no céu hoje. Hoje eu vi tudo na Bíblia. E hoje eu vi claramente que Jesus Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial. Como meu advogado. E a partir de hoje eu quero viver em santo procedimento. Eu quero viver para a Tua honra e Tua glória. Eu quero abandonar minha velha vida. E quero subir a escada da santidade. Você gostaria de orar assim ou não? Quantos gostariam de orar comigo nessa noite, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda na caminhada? Amém. Nós vamos orar por você. Por você que já é batizado na igreja. E orar também por você que não é batizado ainda na igreja adventista. Mas fala, pastor, ora por mim. Porque eu quero me preparar para a volta de Jesus Cristo. E hoje eu entendi que não estou abandonado. Hoje eu entendi o mecanismo de comunicação com o céu. E nós vamos orar por você. Mas antes da oração, nós vamos presenciar aqui o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres. Um coração que se abriu a Cristo. E eu queria chamar aqui a Bruna. Pode vir aqui, Bruna, por favor. Ontem nós mostramos aqui a Bruna, né? E aqui, irmãos, está a Bruna, né? Já está aqui com o roupão de batismo. E o roupão dela é da ASA. Tá certo? Isso mostra que o departamento da ASA aqui, né, da Ação Solidária Adventista, né, fez um trabalho maravilhoso, né, com a Bruna. Né? Bruna, que decisão maravilhosa, né? Você sabe que quando a pessoa aceita Jesus, ela não é mais uma pessoa qualquer no mundo. Ela faz parte da família de Deus, na terra e no céu. Né?
Então você não está sozinha. Está vendo? Nessa caminhada. Estamos todos juntos. Você crê que há um único Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Amém. Você aceita a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus? Amém. E você crê que o sangue de Cristo derramado na cruz, como vimos hoje, foi suficiente para o perdão dos seus pecados? Amém. Amém. E você crê que Jesus Cristo está vivo no céu como nosso advogado? Amém. E você crê que Ele vai voltar para buscar os seus fiéis? Crê ou não crê que Ele vai voltar para buscar os seus filhos? Crê? Amém. E você quer se preparar para esse dia? O dia da volta de Cristo? Quer se preparar para o dia da volta de Jesus Cristo? Amém. E você aceita os mandamentos de Deus por amor a Cristo? Amém. Olha que bonito, hein? O quarto mandamento fala que devemos santificar o sábado em honra ao Criador. Você aceita o sábado como dia santo, dia do Senhor? Amém. E você crê também que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo? E você quer cuidar bem do corpo, não usando fumo, nem álcool, nem droga, nem trabalhando com venda dessas coisas? Amém. Amém. E você quer também ajudar outras pessoas a conhecer o caminho de volta ao céu? Amém. Que bênção, né? Você já acha que ela pode ser batizada ou não? Quantos são favoráveis ao batismo dela? Amém. Está vendo? Todo mundo está favorável. Só o diabo que não quer. Mas você foi vitoriosa pelo sangue de Cristo. Então agora eu vou pedir para que ela possa já ir para o batistério. O pastor Renato já está preparado ali, né? Pode acompanhar aqui o pastor Fagner. E agora vamos presenciar, irmãos, o maior de todos os milagres. Vamos presenciar aqui o batismo da Bruna. E quando uma pessoa é batizada, o que acontece? Festa no céu, é verdade, né? E o que mais que acontece? Ela passou da morte para a vida. E se ela morrer depois do batismo? Está salva. Esse é o poder que há no sangue de Cristo. E nós vamos agora então presenciar, irmãos, essa maravilha, né? A maior de todas as maravilhas. Você sabe que um coração transformado é um milagre maior do que você orar num velório e ressuscitar um morto. Porque o morto pode ressuscitar e continuar fumando e bebendo e sendo influência para o mal. Mas aquele que foi transformado por Cristo, não só ele foi abençoado, mas vai abençoar a família e a sociedade. Então o maior de todos os milagres é esse aqui. O pastor Renato já está aqui. A Bruna pode entrar. Porque esse é o momento do santo batismo. Por que o diabo trabalha muito para a pessoa não se batizar? Porque quando a pessoa se batiza, o diabo perdeu a pessoa. Está escrito assim, ó, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então o diabo trabalha fortemente para a pessoa não se batizar. Por isso tem que romper barreiras. Senão não se batiza. Que o diabo não quer perder ninguém, né? Por isso que eu falei que ela foi vitoriosa pelo sangue de Cristo, por causa disso, né? Louvado seja Deus. Parabéns, viu, Bruna? Parabéns. Então, Bruna, agora, para o perdão dos seus pecados, e para que você receba uma nova vida de Jesus Cristo, e seja também uma testemunha dele nessa terra, uma influência poderosa para o bem, para Cristo. Então, para o perdão dos seus pecados, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, nós lhe batizamos agora em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Ô, bênção, hein? Louvado seja Deus, irmãos. A foto, calma aí. Não pode faltar a foto, Bruno. Se tem uma coisa que não pode faltar é a foto do batismo, ó. Vamos lá. No capricho, hein? Aê, muito bom. Meus amigos, que maravilha, né? A Bruna foi batizada. Agora passou da morte para a vida.
está nos braços de quem? De Deus. O maligno não lhe toca. Louvado seja Deus. E agora nós queremos orar. Orar por você que já é batizado há mais tempo, viu? Para você não fracassar na fé. E orar por você que não é batizado também, para que você possa ser batizado e continuar firme. E eu pergunto, quantos aqui temos aqui que já são batizados na igreja adventista? Levanta a mão. Que já são batizados. Olha aí, a grande maioria, né? Pode baixar a mão. Agora, quem que não é batizado ainda na igreja adventista? Levanta a mão. Eu tenho uma ideia. Fique em pé. Vamos orar por você agora. Levante-se aí onde você está. Coloque-se em pé. Vamos orar para que Deus te ajude e fortaleça a sua fé. E você seja vitorioso, né? Pelo sangue de Cristo. Irmãos, Deus chama na hora certa. Ele chama e abençoa. Ele chama e capacita. Entende? Tem mais alguém sentado aí? Que não é membro batizado na igreja adventista e fala assim: pastor, ore por mim nessa noite, porque eu preciso me preparar melhor para o reino dos céus. Se tiver, coloque-se em pé, não tenha vergonha não, viu? Deus chama para a vitória. E louvado seja Ele. Agora, tem alguém que está sentado, que estava afastado da igreja e está voltando agora e precisa do poder para vencer? Se tiver, coloque-se em pé também. Vamos orar por você também, que estava afastado, está retornando agora, para que Deus possa fortalecer a sua fé nessa noite. E você seja vitorioso também, vitoriosa. E vou fazer um pedido para vocês também, orem por mim, viu? O diabo quer me derrubar também. Temos que orar uns pelos outros, viu? Então eu estou falando de coração, orem por mim. Quando você for orar, lembra do pastor Antônio Gonçalves. Tá? Pede para Deus me abençoar em nome de Jesus. E eu agradeço, de coração. E agora, irmãos, eu queria fazer um convite para você que está em pé. Vamos orar aqui no altar? Pode vir, vamos orar junto aqui. E você que conhece alguém que está em pé, venha junto. Venha junto. Você que conhece alguém que está em pé. Vamos orar junto aqui. Vamos chamar nosso cantor, vai cantar um hino. Enquanto ele canta, você venha. Não tenha vergonha, viu? Deus é por nós. E se Deus é por nós, nem o diabo pode. Pode colocar o hino dele, viu? Enquanto ele canta aqui, você venha. Porque Deus está tendo paciência com você e comigo. E é isso que ele vai cantar agora. Deus está tendo paciência. Ouça esse hino. Um hino, irmãos, que chama a cada um aqui. Ouça. Você que conhece alguém que está aqui na frente, vem aqui, fica ao lado dele, abraça ele ou ela e fala: eu vou orar por você também. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Amém. Maria logo percebeu que aquele que ali dormia do sono eterno reviveu. Cristo ressuscitou, Ele reviveu. Um anjo poderoso, seu nome chamou, das cadeias a morte o libertou. Ele venceu a sepultura. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu. E logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou. Foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e num coro angelical, uma festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar
ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada. A festa está preparada. Só falta Vamos todos ficar de pé. Vamos orar por você que já é batizado, para você não fracassar na fé. E orem por mim também. E vamos orar também pelos que não são batizados ainda, para que Deus abençoe mais e mais, né? E não só seja batizado, porque o batismo não é nem o começo nem o fim, mas permaneça fiel a Deus, né? Porque aí está o segredo, permanecer fiel, né? Jesus falou assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então a fidelidade tem que ser a vida toda, não é? Então notem que nós temos que entrar no céu um dia, com a graça de Deus, né? Se a pessoa viver aqui 70, 80, 90 anos e morrer perdido, seria melhor que nem tivesse nascido. Nasceu para quê? Entende? Para namorar, se casar, trabalhar, comprar uma casa, um carro e morrer? Tá vendo? Então, como eu disse no início, tudo é importante, mas o mais importante é a nossa salvação. Então, isso aqui é sabedoria, viu? A sua decisão é decisão sábia. Entenda bem isso. O céu se alegra. Deus que está chamando você para o seu bem. Não é para o bem de Deus não, viu? É para o seu bem, para o nosso bem. Então vamos orar agora para que Deus nos ajude nessa decisão de se preparar ou de nos preparar melhor para o céu. Fechemos os olhos. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós não podemos ver a Tua face, Pai, porque somos pecadores, mas cremos que o Senhor existe e que o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor é o doador da vida, que o Senhor é o que mantém a nossa vida. E nós te agradecemos, Pai, porque estamos estudando a Tua palavra e vimos a Tua providência. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. E o Senhor nosso Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós nossos pecados, mas nele o Senhor puniu nossos pecados. E nele e por ele fomos aceitos pelo Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo está vivo no céu, está como nosso advogado, junto ao Teu trono de graça. E Ele nos defende das acusações do diabo. E nós te louvamos por isso, Pai, por sabermos que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte, mas que o Senhor se importa conosco, que Jesus vive e vai voltar para buscar os Teus fiéis. Então, Pai, aumenta a nossa fé. Ajuda, Pai, a cada um aqui. E faz, ó Pai, de cada um aqui um gigante na fé e uma testemunha fiel do Senhor. Sela, Pai, a decisão ao Teu lado. Repreende Satanás. Repreende os demônios, Senhor. Expulsa para longe da nossa vida e da nossa casa. E abençoa também nossa família. Ajuda, Pai, nossos filhos. Tenha misericórdia dos nossos familiares. E opera em cada coração com o Espírito Santo. E ajuda para que cada um também volte-se para Ti, Senhor. E venha também se preparar conosco para a volta de Jesus. Ajuda esses Teus filhos que estão aqui no altar, Senhor, para que sejam batizados com alegria e possam permanecer firmes na fé até a morte ou até a volta de Jesus. E os que já são batizados há mais tempo, Pai, tenha misericórdia de nós. Firma e confirma nossos passos no Teu caminho. É o que nós te pedimos, Pai, sem nada merecermos, mas clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Parabéns, viu? Podeis assentar. Nós vamos até a porta para cumprimentar a todos. Vamos agora com a equipe de louvor. E até amanhã, se Deus quiser. E amanhã o tema é forte, hein?